O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Irmãos e irmãs, na Igreja do Brasil, nós celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Esta solenidade é sempre no dia 29 de junho, mas quando ela cai durante a semana, a igreja transfere para o domingo, com a finalidade de alcançar um número maior de fiéis, principalmente nas celebrações eucarísticas, para celebrar estas duas grandes colunas da igreja. E isso está bem evidenciado na liturgia da palavra. A primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos disse que a igreja estava sendo perseguida. Pedro estava preso e aparece um anjo, as correntes caem e o anjo lhe diz: levanta-te depressa e vai. E quando Pedro se levantou, a porta estava aberta e enquanto isso toda a igreja rezava por ele. O Papa Francisco, na solenidade desta festa, diz que a experiência pascal de Pedro, como coluna da igreja, o leva à frente, mas possibilita as portas sempre abertas. E estas deverão ser as portas das igrejas, sempre abertas. Esse era o convite do Papa. Igreja de portas abertas. A segunda leitura, retirada da carta de São Paulo a Timóteo, nos fala da sua jornada final. Paulo era um fariseu, um judeu muito radical, perseguia os cristãos, mas depois, como vai dizer a metáfora, cai do cavalo, os seus olhos se abriram e ele se tornou o chamado apóstolo dos gentios, aquele responsável por evangelizar os pagãos, aqueles que ainda não conheciam a fé cristã, e se tornou um grande apóstolo, mesmo não tendo convivido com Jesus
se tornou apóstolo. Então, sobre estas duas colunas, Pedro e Paulo, a igreja de Jesus foi edificada. E será dentro deste contexto que vamos meditar agora o Evangelho. Então, se você tem o seu folheto em mãos, gostaria que você tomasse Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 14. Encontraram aí? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. o Evangelho de hoje evidencia a figura de Pedro. E mais do que isso, a relação de Pedro com Jesus. Partamos do local geográfico onde eles estão, Cesareia de Filipe. Visitar Cesareia de Filipe é muito interessante porque é uma região muito bonita. Lá se dá a nascente do Rio Jordão, que é a fonte de água mais importante para todo Israel. Então, estando em Cesareia de Filipe, você pode fazer uma caminhada percorrendo, ladeando as margens do Rio Jordão. E por que Jesus chama os seus discípulos, e de modo especial a Pedro, em Cesareia de Filipe, às margens do Jordão? Sendo o Jordão a fonte de água doce que abastece toda a Palestina, seria a igreja de Jesus edificada sob o alicerce dos apóstolos, que também se tornaria capaz de alimentar, de saciar a humanidade que tem sede de Deus. O local geográfico nos aponta um lugar teológico. Depois disso, Jesus faz uma pergunta. E esta pergunta é crucial. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O título Filho do Homem já está no Antigo Testamento, e ele evocava a figura do Messias, que viria da parte de Deus. E aí vem uma certa confusão, vocês perceberam a resposta? Uns dizem que é João Batista, que voltou, porque já tinha sido morto, decapitado. Outros dizem que és Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Mas tem outros que dizem que é Jeremias. A resposta não está errada, mas ela está incompleta, porque todos esses citados são considerados no rol dos profetas. João Batista, Elias e Jeremias, profetas. Então, Jesus também é um profeta, mas reduzir Jesus apenas a um profeta é muito pouco. Por isso, repito, a resposta não está errada, mas ela está incompleta. Depois de ouvir o senso comum, vem a pergunta de Jesus para os 12. E para vós, quem dizeis que eu sou? Identificar o ser da pessoa de Jesus
eu sou. Todas as vezes que eu prego esse evangelho, eu gosto de repetir que na pergunta Jesus já dá a resposta. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando Moisés tem uma experiência com Deus através da sarça, ele pergunta o nome de Deus, que no Antigo Testamento não poderia ser pronunciado. E qual é o nome de Deus lá? Eu sou o que sou. O nome de Deus no Antigo Testamento é eu sou. E olha que interessante a pergunta de Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Voltar à identidade de Jesus é voltar à essência da sua pessoa, que consequentemente estabelece com cada ser humano uma relação única, irrepetível, personalizada. Conhecer a pessoa de Jesus tal como ela é. E eu acredito que esse tema do Evangelho é muito atual para o nosso tempo. Porque de repente nós temos uma prática religiosa que é da tradição familiar. Fico vendo aqui ao longo das semanas o número de sétimos dias que nós temos. Às vezes vem pela solidariedade à família, vem pela pessoa falecida, vem pelo convite porque é sétimo dia. Mas será que a gente percebe aquele amor à pessoa de Jesus na sua essência? Esse é um desafio para o catolicismo no Brasil. Esse é um desafio para a Igreja Católica. Não apenas gerar um catolicismo de tradição familiar, de protocolo social, de batismo, casamento, sétimo dia, mas de possibilitar a cada fiel católico conhecer Jesus na sua essência. Proporcionar a cada fiel católico uma relação íntima, intransferível, pessoal e marcante com a pessoa de Jesus. É a pessoa humana que se relaciona com a pessoa de Jesus. Este eu sou, esta pergunta de Jesus aos discípulos, hoje deve ser para mim e para você. Portanto, nos perguntemos: quem é Jesus para mim? Eu de fato o conheço, o experimento, ou o que eu sei de Jesus é apenas aquilo que os outros falam para mim? Permitamos que o Evangelho nos provoque. Vamos ver a resposta de Pedro no texto de hoje. Tome aí, versículos 16 a 17. Vamos ler juntos? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, qual é a diferença daqueles que experimentam Jesus na sua essência? O que Pedro respondeu não é apenas fruto de um cursinho de catequese que ele fez com Jesus. E no final veio a pergunta, ele respondeu a resposta certa e recebeu a aprovação. Não. A resposta de Pedro consiste numa profissão de fé. Consiste numa adesão íntima e profunda à pessoa de Jesus. E é nesse movimento
de adesão a Ele, que o Pai nos revela a sua essência. Então, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, dando para ele a linhagem biológica. Não foi o sangue nem a carne que te deu esta resposta, mas o meu Pai que está nos céus. Quem nos revela a pessoa de Jesus? O cursinho inflamado que eu faço na internet com o meu pregador preferido? Não. Quem me revela o verdadeiro conhecimento de Jesus? O Divino Pai Eterno. E como que eu posso conhecer o Divino Pai Eterno? Por meio de Jesus, porque Jesus revela o Pai e o Pai revela o Filho. Esta é a dinâmica da Trindade, e esse movimento se dá pela via do Espírito. E aí Jesus vai reforçar muito isso no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí no Evangelho de João, nós temos uma catequese muito densa sobre isso. Quer conhecer Jesus, se abra à ação do Divino Pai Eterno na sua vida. Quer conhecer o Divino Pai Eterno, se abra à ação de Jesus na sua vida. Mais do que cursos, mais do que leituras, mais do que doutrinações que têm sido feitas de maneira tão enfáticas, o conhecimento de Deus não se dá meramente pela via cognitiva, mas o conhecimento de Deus se dá pela via empírica, ou seja, pela via da experiência, da abertura do coração, por meio da relação, da intimidade que se gera nesta relação, como é do pai para com o filho, como é do filho para com o pai. Esta é a graça de Simão, de dar uma resposta que não é meramente fruto de um conhecimento intelectual, mas é fruto de uma experiência que ele foi capaz de sentir na sua essência. A transmissão da fé se dá pela via da experiência. Qual é o desafio das nossas famílias católicas hoje? Não conseguir transmitir a fé para os seus filhos e netos. Quantos pais choram as pitangas, como diz o ditado goiano? Padre, lá em casa nós sempre fomos da igreja, levamos para a catequese, receberam os sacramentos, agora cresceram, casaram, não vêm à missa, nossos netos nem são batizados, padre. Esse é o desafio da transmissão da fé. Uma fé que não seja da tradição familiar, que não seja apenas do conhecimento cognitivo, mas uma fé que seja da experiência viva do coração. Depois de fazer a experiência e de professar a sua fé em Jesus, Pedro recebe uma missão. Esta é a dinâmica da fé, de Pedro, de Paulo, da igreja, minha e sua. O professar a fé em Jesus, fruto de uma experiência íntima e profunda com Ele, nos coloca em missão, nos coloca em ação. Vamos ver a missão que Jesus dá a Pedro, depois de tudo isso. E os versículos 18 e 19, no final do texto. Vamos ler juntos? Por isso... Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus.
Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. A profissão de fé gera adesão, gera seguimento e desemboca na missão. Jesus agora muda o nome de Simão, vocês prestaram atenção? Na primeira parte, como é que Jesus o chama? Simão, filho de Jonas. E agora, na segunda parte, como é que Jesus o chama? Tu és Pedro. E eu vou meditar esta parte do Evangelho com vocês, pegando um conteúdo da exegese bíblica que me chamou muita atenção. Para quem não sabe, a exegese é a arte, é a ciência de interpretação dos textos bíblicos. Jesus chama Simão de pedra. Do hebraico, língua do Antigo Testamento, a palavra Kefá. Quando você visita a Palestina, a dimensão geográfica é praticamente toda ela composta por pedras. Então, é uma região que possui muitas grutas. Sabe o que é uma gruta? É uma cavidade que tem dentro da rocha, que tem dentro da pedra. Então, na Palestina, andando por lá, você encontra muitas grutas. A gruta, desde o Antigo Testamento, era considerado local de abrigo. Diante de uma tempestade, diante de um ataque inimigo de povos vizinhos, porque se tornava um lugar seguro. Mas ao mesmo tempo, as grutas também eram utilizadas pelos pobres, que não tinham onde morar. Era um local de acolhida. Além destas funções, a gruta era lugar de sepultamento. Quando você visita Jerusalém, chegando no lugar onde Jesus chorou antes do Getsêmani, você vê um grande cemitério judaico. E ele se dá numa pedra, numa rocha muito grande, onde os judeus colocavam os corpos depois de mortos e vinham com uma outra pedra e tampava. E lá se fazia os cemitérios. Por que trazer esta reflexão? Para que nós entendamos que tipo de pedra é Pedro, na qual a igreja foi edificada. Não é uma pedra onde a igreja está por cima, mas é uma pedra no sentido da gruta. É uma pedra no sentido da cavidade, que acolhe, que protege, que dá segurança. E esta teologia da gruta precisa nos ajudar a repensar a teologia sobre a igreja e sobre o Papa sucessor de Pedro. Porque ao vermos o pontificado de Francisco, que tem evidenciado a igreja como casa de acolhida, como casa de portas abertas, que deve acolher a todos, nós ainda temos muita resistência, porque de repente, de acordo com os nossos critérios, com os nossos conceitos religiosos, nós ainda nos tornamos juízes, dando a sentença, dizendo que algumas pessoas não podem ser acolhidas na nossa casa, a igreja. E de repente nós queremos uma igreja faraônica, uma igreja imperiosa, uma igreja que domine todos os povos e nações. Como muitos grupos ideológicos, tradicionalistas e radicais, que os contamina, inclusive contra o Papa, tem apresentado na dimensão
da eclesiologia. E o evangelho de hoje quer nos abrir os horizontes. Esta pedra que é Pedro, na qual a igreja foi edificada, é uma pedra gruta, cavidade, que acolhe, que protege, que dá segurança. E eu encerro dizendo que a própria história de Jesus é marcada pela imagem da gruta. Vocês já repararam isso? Quando Jesus nasceu, não tinha lugar para o menino nascer. Então eles foram para onde? Para uma rocinha. Foram acolhidos pelos pastores que estavam trabalhando junto aos animais. O menino Jesus nasceu onde, gente? Na gruta. Porque não tinha onde nascer. Depois, em Jerusalém, quando Jesus morreu, onde colocou o seu corpo? José de Arimateia preparou na rocha um local no qual o corpo de Jesus poderia ser enterrado. Então Jesus nasce na gruta e Jesus, depois de morto, é colocado onde? Na gruta. Para nos dizer que tipo de rocha, que tipo de pedra é Pedro. Não é uma rocha maciça que se constrói em cima, mas é uma gruta protetora que cobre, que protege e que defende. Assim deve ser a vida da igreja. E por fim, Jesus, ele confia as chaves do reino dos céus. Depois vocês olham ali no estandarte, tem a imagem de São Pedro lá em cima e a imagem de São Paulo embaixo. Dá para ver o que São Pedro está segurando? Olha aí, quem consegue ver. Talvez os de trás aqui não vejam, mas os da frente. O que São Pedro está segurando? 2 chaves. Por que são 2? Porque Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado onde? Nos céus. Uma chave. E depois, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A segunda chave. E o que significa esse ligar e desligar? É o estar em comunhão ou não estar em comunhão. E quem recebe essa missão de Jesus, de ligar e desligar? Pedro. E como se chama Pedro para nós hoje? Francisco. Então todos aqueles que te contaminam contra o Papa, todos aqueles que te contaminam contra a igreja, dizendo que o Papa é um herege, que o Papa é um comunista, que o Papa é um socialista, que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, já estão desligados, já estão fora da comunhão, já estão fora da igreja. E sabem por que o Papa Francisco é tão perseguido? Porque ele quer nos apresentar a imagem de uma igreja gruta, que acolhe a todos, que está aberta a todos. E os movimentos ideológicos radicais tradicionais querem uma igreja imperiosa, faraônica, edificada sobre a pedra como se fosse um grande trono, onde de lá eles podem reinar. Por isso, irmãos e irmãs, abramos o coração, permitamos com que o evangelho de hoje nos instrua, nos eduque e abra os nossos horizontes, não só para compreender a história teológica da igreja, mas a essência da palavra, na qual nós também somos edificados. E tenhamos esta imagem da pedra como gruta, imagem da igreja e do papado, hoje na celebração de São Pedro e São Paulo.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.